Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, agora em maio, 26 anos no ar, mais um programa itinerante. Estamos visitando hoje o Grêmio Náutico União. União que está envolvido aí com seus vários departamentos. União tem projeto olímpico, União tem as suas escolinhas, União tem a sua clínica de fisioterapia, psicólogos, médicos, uma equipe multidisciplinar para cuidar dos seus atletas de alto rendimento. E no primeiro bloco do nosso programa está aqui a doutora Rose Petkovic, que vai conversar conosco e falar um pouco desse trabalho que é feito aqui junto aos atletas de alto rendimento, os atletas que treinam o dia todo, viajam, competem, vivem sob pressão, enfim, tudo isso que nós sabemos e as renúncias que os atletas precisam fazer para alcançar o objetivo que traz, tá certo? Vai rodar a vinheta, entra o comercial, nós voltamos em seguida, direto do Grêmio Náutico União. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, agora em maio, 26 anos no ar. Hoje, direto da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Doutora Rose, eu falei na abertura desse trabalho, é de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com técnicos, médicos, fisioterapeutas. Como é que funciona isso aí? Realmente é um trabalho multidisciplinar e a gente vem crescendo cada vez mais nessa questão da saúde, porque a gente sabe que o trabalho de treino, o local de treino, ele é uma parte do treino, mas o cuidado tanto com a prevenção de lesões, que é o que é feito na fisioterapia, como essa fase inicial que a gente está agora, que é de prevenção também em saúde geral, que aí a gente pede os exames de início de temporada, avalia se o atleta não está com alguma alteração que precise ser corrigida e junto
junto já é feito o trabalho da nutricionista, que vai começar agora, começa agora nessa fase de retorno das férias, a fazer o acompanhamento nutricional, a ver o que precisa ser corrigido a cada fase do treino, porque todo esse trabalho ele é muito junto com o trabalho, com as fases de treinamento do atleta. Se não tiver totalmente alinhado, o nosso trabalho não tem muito significado. Como é que sai, por exemplo, um período de férias, que o atleta quase nunca tem férias? Pega ali Natal, Ano Novo, talvez uns diazinhos em janeiro, se é que consegue, e ele já sai orientado daqui com algum tipo de treinamento pela nutricionista para que volte nas melhores condições que ele puder voltar? Bom, o nosso trabalho ele vai desde as equipes iniciais, né, que são aqueles atletas que estão começando, que são das categorias de base, até o alto rendimento, aqueles atletas que estão na seleção, aqueles atletas que participam de competições internacionais. Então, para cada nível de treinamento, para cada etapa da vida de atleta, a gente tem um tipo de orientação. Então, aqueles atletas mais jovens, que são da base, quando eles voltam, já tem uma bagagem de informações. Quando eles voltam, a gente retoma toda essa bagagem. Aqueles atletas que são atletas que estão mais na ponta, que fazem parte da seleção, que muitas vezes agora nem é férias para eles, porque, por exemplo, os atletas da esgrima participam de campeonatos do calendário europeu e eles estão na Europa competindo. Então, eles mantêm a distância e o contato com a gente. Então, esses atletas, eles, na verdade, eles têm um recesso que a gente nem consegue chamar de férias, e esse ano, que é um ano olímpico, menor ainda, porque, por exemplo, a natação vai ter a última seletiva no Maria Lenk em abril. Então, o nosso calendário é muito apertado, não dá para simplesmente todo mundo se afastar e as orientações serem afastadas. Então, eles saem de férias, mas eles saem nesse recesso já com orientações, e eles não param totalmente, eles param com aquele estímulo que é o do esporte específico, mas eles fazem outras atividades, porque um aumento de peso para eles pode ser, por exemplo, um atleta de remo que seja de uma categoria com controle de peso, ele aumentar 2 quilos nas férias pode ter um impacto muito grande para o resultado dele. Então, as férias ele vai sair já com orientações da nutricionista do que ele pode. Então, assim, ele não vai se abster de tudo, mas o quanto ele pode, né? Bom, se eu vou comer um doce, eu tenho que reduzir no que tipo de alimento. Então, já sai sempre com esse tipo de orientação. Na verdade, doutora Rose, ganhar 2 quilos, 3 quilos, né, de peso em umas férias é uma barbada. Agora, para tirar isso aí, é muito mais difícil, né? Certamente, né? Para nós é muito fácil ganhar, é só a gente descuidar um pouquinho, né? Beber uma cervejinha, um sorvetinho, cada dia quando a gente vê, a gente ganhou, né, nas férias alguns quilos. Para esses atletas, depois, porque, claro, o corpo deles já está acostumado com um volume grande de treino. Então, quando eles retornam para o treino, vai ajudar a perder peso. Mas é diferente de uma pessoa que está sedentária, que quando começa o exercício faz uma grande diferença, o corpo responde rapidamente. Para esses atletas, não. E a gente também tem que cuidar que não é só fazer uma restrição alimentar, porque se a gente fizer, bom, vamos tirar toda a comida, vamos comer bem pouquinho, o que vai acontecer? Eles vão perde força. Perde força. Perder massa muscular. E músculo é um tecido muito nobre para estar perdendo, assim, é que nem dinheiro, né? Mesmo quem tem muito não pode perder. Então, esse trabalho de recuperação pós-recesso, ele vai sendo acompanhado pela nutricionista, que já antes das férias já dá orientações para eles. Como é que vocês conseguem uniformizar este controle, por exemplo, o controle da saúde, da qualidade de vida do atleta, porque nós temos os esportes coletivos e temos os esportes individuais. Acho eu, né, penso eu, que no esporte individual há muito mais esforço, há muito mais desgaste. No esporte coletivo, se um não está bem, 2 não estão bem, os outros talvez compensem. Como é que vocês conseguem uniformizar essas orientações? Exatamente. Então, é bem fidedigna essa tua percepção, porque daí a gente sempre vai ter que trabalhar, primeiro, individualizado para o tipo de esporte, porque a orientação que a gente vai dar para um atleta, por exemplo, da natação, que tem que controlar o peso, porque um peso a mais na água é mais volume, mais peso para carregar. É diferente do tipo de orientação que a gente dá para um atleta de ginástica artística, da GA, né? Porque o trabalho delas, o trabalho
trabalho desses atletas, ele tem muito mais impacto, mas ele é muito menos, tem aquele componente de exercício que é o aeróbico, que facilita perder peso. Então, se individualiza, primeiro por tipo de esporte, nadadores, remadores, esgrimistas. Depois se individualiza por faixa etária e depois por sexo, e ainda além disso, a gente tem que considerar coisas como, por exemplo, se aquele atleta faz parte de algum esporte que é com controle de peso ou não, porque no remo, por exemplo, a gente tem categorias que é por controle de peso, que eles precisam ter muito controle. Timoneiro, por exemplo, tem que ser magrinho? Timoneiro tem que ser magrinho, mas mesmo assim tem os pesos leves e os pesos livres. O peso livre, ele tem mais flexibilidade na alimentação. O peso leve tem que ter no máximo 72 quilos, não importa se ele tem 1,80 m ou 1,90 m, ele vai ter que controlar o peso. Então, para esse grupo de atletas também precisa individualizar. Então, é um trabalho, apesar de a gente trabalhar com grandes grupos, é um trabalho que precisa muito cuidado e muita individualização. Diferente nas equipes de grupo, que, claro, por exemplo, no vôlei tem diferentes posições. Nessas equipes, a gente consegue dar orientações mais gerais. E em equipes, por exemplo, equipes de base, também a gente costuma dar orientações mais gerais para todo o grupo. Bom, antes, a medicina esportiva era assim, não chegava a ser uma especialidade da medicina. Tinham algumas cadeiras, eu acho, dentro do curso. Hoje nós temos, inclusive, residência na área da medicina esportiva. Então isso avançou muito, né? E aí vocês têm outras responsabilidades. Por exemplo, essa questão do doping. Vocês têm que estar todo dia conversando com o atleta, dizendo, olha, não pode se automedicar, olha, se tu for num médico tal, olha, se tu for no psicólogo, olha, se tu for no psiquiatra, olha o diurético. Como é que é essa preocupação de vocês? Você tem uma lista do que pode, do que não pode? Como é que é isso? Bom, quanto ao antidoping, isso é uma coisa super importante que a gente tem trabalhado muito. Existe uma lista que é anualmente publicada pela Organização Mundial, que faz o controle de medicações e suplementos. E não é só uma preocupação nossa, é uma preocupação do treinador, é uma preocupação do atleta, é uma preocupação da nutricionista, porque qualquer coisa que o atleta ingerir pode ser um doping, pode ser um suplemento. E hoje em dia existem muitos modismos, né? E às vezes as pessoas, na tentativa de fazer o melhor por si, ela acaba ingerindo um produto que é desconhecido, um produto que às vezes no rótulo não consta o nome de uma substância que era proibida, mas que quando a gente vai analisar, então sempre é importante para um atleta, antes dele consumir uma substância, consumir um produto novo, um medicamento, que ele consulte o médico e que consulte a lista. Então a primeira pessoa a ser preocupada com isso sempre é o atleta, porque para a Organização Mundial de Controle de Doping, quem é o responsável é o atleta. Todos nós vamos sofrer, né, quando um atleta é pego no antidoping, mas quem vai receber a punição é o atleta. Então ele deve ter esse cuidado e, claro, é responsabilidade do médico estar sempre checando o que o atleta está consumindo, que tipo de anticoncepcional o atleta está usando, se ele resolveu usar viajou e resolveu usar um novo suplemento alimentar que todo mundo está usando. Será que esse suplemento ele é tão bom assim, ele é tão necessário e será que ele é tão isento de riscos? Então todos esses cuidados ele é de todos os dias. E às vezes a gente acaba, como aqui no Grêmio Náutico União a gente tem um grande número de atletas e um grande número, felizmente, de atletas de nível nacional e internacional, todos os dias a gente tem que estar reforçando, tanto com os atletas como com os treinadores, essa vigilância sobre o consumo dos alimentos. A gente conhece várias histórias no passado, eu acho que uma das mais famosas é a do pão, a famosa história do pão com semente de papoula, né? E que se não fosse, né, a genialidade dos colegas que pensaram nisso, talvez o atleta fosse condenado. Há muito tempo, acho que tu nem médica era. Aqui no futebol gaúcho nós tínhamos o Tadeu. Aí ele pegou o apelido de Tadeu Trimedal, porque ele tomou um remédio que era Trimedal, que era um remédio antigo para gripe, e aquilo acusou no antidoping. Exatamente. Então, assim, o inocente remédio para gripe, né, que as pessoas acham que é inocente, que pode ter alguma substância vasoconstritora. Então, tomei corticoide, mas corticoide a gente usa para quem tem asma, para quem tem alergia. Pois é, mas corticoide é uma substância que é muito usada
mas que é proibida, é doping. E aí tem algumas substâncias que são proibidas em competição e fora de competição. Então, mas eu usava fora de competição. Ok, fora de competição não tem problema, mas em competição, se for detectado, é doping. Mas eu não sei, não tem problema em tese, né? Porque agora eles batem na porta às 5 da manhã, levanta aí. Vamos tirar sangue, urina aqui, como é que se chama? É o antidope de surpresa, né? Isso, é o controle fora de competição. Agora com a formação, né, do ABCD, que é o órgão nacional de controle do antidoping, tem se tido, porque antes esse controle era por conta das confederações, né? E hoje em dia não é a confederação que tem que se preocupar com isso. Existe esse órgão que é um órgão governamental e ele que vai fazer o controle. Então, o custo não é mais da confederação, o custo é do órgão e a responsabilidade de um órgão isento. Justamente ele foi formado para ter um órgão isento que possa fazer esse controle. Então também isso, né? Não é, vou usar um corticoide e agora eu posso usar. Mas existem algumas substâncias também que são proibidas só em competição. Esses dias conversando com o Dr. Ivan Pacheco, ele me disse que teve que ir às 5 horas da manhã na casa de uma atleta conceituada, que não é daqui, mas é conceituada, bateu lá, 5 horas da manhã, o que foi que houve? Olha, temos que fazer os exames que foram mandados fazer. Tira sangue, urina, essas coisas todas. Mas esse trabalho que vocês fazem assim, diário e sistemático, eu acho que os atletas hoje, principalmente os que dependem do corpo, né, e que competem, estão bem alertados para isso, né? Bom, a nossa expectativa é que sim. O que a gente tem aqui dos atletas do Grêmio Náutico União é que eles, de tanto a gente fazer esse trabalho de informação e de tantos treinadores também fazerem esse trabalho de informação, todos eles, antes de usar qualquer medicação, eles entram em contato com a gente. Então, muitas vezes, eles têm... hoje a gente tem vários meios de se comunicar, né? Já teve atleta que estava na Europa e manda mensagem: Rose, eu precisei consultar aqui e foi me dado esse medicamento. Posso usar? Tá, eu vou verificar o que é o medicamento. Pode usar tranquilo. Então, essa é uma das vantagens dos meios que a gente hoje tem, né, de comunicação, de internet, que um atleta ele não fica mais sozinho. Eu viajei sozinho. A gente tem histórias de atletas nossos no passado que viajaram para poder competir em calendário internacional e na época tiveram que viajar sozinhos, contando com o contato com o treinador por e-mail. Hoje em dia é instantâneo, né? Por exemplo, o João Souza, que passou há pouco aqui, ele foi para fazer um treinamento de 3 meses pela Europa, né? O treinador dele não pôde ir, o Teixeira, e aí eles ficavam trocando e-mail, falando no Skype, treina assim, treina lá, vou competir lá, coisa e tal. Pô, isso aí encurtou o mundo e a distância. Isso que o João fez foi para a época do Pan-Americano, né? De lá para cá é muito mais fácil, principalmente os atletas da esgrima que viajam muito, que tem um calendário muito assoberbado de competições. Hoje em dia eles facilmente fazem contato comigo, com a nutricionista também, eles, né, por mensagem, eles conseguem ter todas as orientações, tirar dúvidas que surgem às vezes no dia da competição, eles conseguem então ter contato com a gente com muito mais facilidade. Tá certo. A médica Rose Petkovic, aqui do Grêmio Náutico União, dessa equipe multidisciplinar, com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfim, professores de educação física, cuidando de uma gama fantástica de talentos, de atletas de ponta que nós temos no Rio Grande do Sul, principalmente no projeto olímpico aqui do Grêmio Náutico União, tá certo? Nós vamos fazer o intervalo, vai rodar a vinheta, nós voltamos em seguida, vamos continuar aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União, já voltamos. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão?
E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Vamos embora então, meu amigo Júlio Queiroga, que é cinegrafista. Vamos embora, estamos aqui com o Leonardo Finco. Puxa, o Léo tem uma história muito legal aqui, que eu acompanhei há muito, né? Eu tenho 30 e poucos anos de jornalismo. Quanto tempo tu tem aqui? De 20 anos já? De União já, mais de 20 anos, porque foram duas passagens, né? Então, 21 anos esse ano e 30 de treinador de ginástica. Pois é, e eu estou dizendo isso porque o Grêmio Náutico União já deu vários jogadores, vários atletas para várias seleções. O Grêmio Náutico União já foi a base da seleção brasileira de remo. Tanto que uma vez a seleção brasileira de remo teve que vir treinar aqui na raia, na ilha lá. E o Léo participou de todo esse momento. E hoje o Léo é o cara da Confederação Brasileira de Ginástica Artística, se preparando para os Jogos Olímpicos. O Zanetti é a nossa esperança, coisa e tal, mas o vínculo dele continua aqui no União, na casa. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa vivência do dia a dia aqui, cara. Não, com certeza, a União é minha casa de trabalho, é um local que eu cresci, que eu aprendi, que eu me desenvolvi. Sou assim, muito grato e sigo trabalhando para defender aí as cores do União e a ginástica do União e do Brasil. Porque tu criasse também os filhos aqui dentro, né? Que eu me lembro das pequenininhas. Qual é a idade agora? 16 anos, a Fernanda fez ginástica artística, depois fez rítmica, e o meu filho Alexandre, que é da equipe de natação aqui do clube também. Bom, ainda bem que eles estão fazendo esporte, né, Léo? Não, fundamental. Lá em casa eles sabem que é obrigatório participar de algum esporte, fazer esporte, que a gente considera saudável e importante para o desenvolvimento de qualquer jovem. Léo, como é que foi essa trajetória aqui? Grêmio Náutico União, cuidando da ginástica, foi indo, um título ali, formando um talento aqui, né? Depois, na verdade, o destaque maior foi no feminino com a Daiane, não é? Depois veio vindo e aí tu conseguiu dar esse passo de qualidade, cara. Como é que foi isso? Não, isso é um processo natural de qualquer treinador, né? Para mim era um objetivo de vida, eu consegui chegar numa seleção, depois fui galgando desde a seleção infantil, depois seleção juvenil, seleção adulta, paralelo a isso sempre formando e treinando novos ginastas, e agora para essa Olimpíada um vínculo um pouco diferente como coordenador. Então eu passei da posição de treinador da seleção agora para coordenar o trabalho. Comigo existe todo um grupo de trabalho, mais 5 treinadores. Coordena os 5, coordena lá aquela equipe multidisciplinar. Quantos formam essa equipe que tu coordena?
Hoje são fixos, são 5 treinadores, a doutora Ana, que é a médica responsável, e a GG, que é a fisioterapeuta responsável. Atrelado a isso, tem todos os outros profissionais que atendem nos clubes os ginastas que são da seleção. Mas a base são esse grupo de 7 profissionais e 12 ginastas que eu coordeno, e o trabalho que nós estamos fazendo visando os Jogos Olímpicos. Quem é o técnico principal? Hoje é o Renato, que é o ex-treinador do Diego. Diego Hipólito. Isso, do Diego Hipólito, ele é o treinador-chefe. Hoje ele não tem vínculo com o clube, ele a partir disso passou a ser o treinador-chefe da seleção. E a nossa equipe? Tem o Zanetti, que é o grande nome e é o melhor atleta, ou ele só é o grande nome? Porque às vezes nem sempre o grande nome é o melhor atleta. Não, o Arthur, ele é um exemplo para qualquer atleta, como assim, perfeito de exemplo para um bom atleta, de altíssimo nível, é um cara que conquistou já uma medalha de ouro olímpica, que não é fácil, ainda mais a primeira medalha da ginástica do Brasil masculina, e ele continua sendo o mesmo atleta, com o mesmo caráter, com a mesma dedicação. Então ele é um referencial do nosso grupo, com certeza, e hoje um dos melhores atletas, né? Esses 12 atletas que pertencem, todos com muita qualidade, mas com certeza o Arthur é um destaque dentro desse grupo, assim como o Diego Hipólito, e hoje o Nori vem se destacando também. É o nome? Arthur Nori é novo, ficou em 4º lugar na barra agora no Campeonato Mundial, vem fazendo um trabalho como generalista muito bom, e eu acho que vai ser um dos grandes nomes da ginástica do Brasil. O que é generalista? É o cara que faz todos os... Exatamente. Faz barra, solo, cavalo, é isso? Exatamente. Generalista na ginástica masculina é o que faz os 6 aparelhos, que são todos os aparelhos que compõem a ginástica masculina. E especialistas, aqueles que se destacam, fazem um trabalho mais individual dentro de um dos aparelhos, ou mais de um, mas que não fazem os 6 em todos os eventos. O Arthur Zanetti está no topo. O Diego Hipólito já está a curva descendente, termina e essa Olimpíada, e aí vai ter que repensar? O Diego, inclusive, conversando com ele, me disse que quer ir até 2020, ele quer passar 2016 e chegar em 2020. Qual a idade dele? 28. Ah, pode ou não pode? Pode, ainda é possível, cada vez mais é possível ter uma longevidade dentro do esporte, desde que ele consiga se preparar, focar, abrir mão de um monte de outras coisas para fazer o esporte, que é o que ele vem fazendo. Hoje ele está com uma condição muito boa de pertencer aos 5 nomes que vão ser definidos ainda. Ele vem treinando bem esse ano, e eu acho que ele vai ter uma boa possibilidade de estar no grupo que vai nos representar. Quantos brigam por estas 5 vagas? Hoje 12. 12, bom. O coordenador da seleção brasileira masculina, o senhor Leonardo Finco, tem participação, ou os técnicos se reúnem e aí disse assim: Léo, nós nos reunimos, dos 12, esses são os 5. Ou tu concorda, não concorda? Não, o critério já está estabelecido, nós já começamos esse ano, já abrimos o critério de formação para o grupo de trabalho, ele está bem claro, são uma série de eventos que são os que vão formar o grupo, e mais 4 avaliações internas que nós vamos fazer, e dessas avaliações e com um percentual dos resultados do ano passado, nós vamos formar o grupo dos 5. Então a regra já está determinada. É claro que eu também sou ouvido, eu procuro sempre atender o meu grupo de trabalho, que é quem eu confio e quem está ali na ponta trabalhando com os atletas, mas eles sabem a minha opinião, sabem a minha linha de trabalho, e assim como eu os ouço, eles também vão me ouvir em caso de alguma dúvida. A gente trabalha sempre em conjunto, então a decisão vai vir do grupo de profissionais que trabalha, todos, inclusive médico, fisioterapeuta, todos têm voz na decisão final do grupo de 5 que vão nos representar. Bom, então tem 12, 5 vão participar.
E ficam 5 reservas inscritos? E sobram 2? Só um reserva, são 6 que vão chegar até a Olimpíadas. Bom, e esse sexto, acho eu que é o tal de generalista esse. A probabilidade é muito grande de ser um generalista, porque exatamente a gente pode fazer a substituição adequada. Tudo indica que sim, a gente tem procurado trabalhar sempre como reserva um ginasta generalista. Mas o jogo tá aberto para qualquer um desses 12 que estão no grupo de controle pertencer ao grupo final de 5. Mas eles lá entre eles, treinando dia a dia, estão lá disputando entre eles, os 12, estas 6 vagas. Eles sabem quem é quem, né? Existe uma probabilidade maior de quem vem apresentando os melhores resultados. Isso é um pouco óbvio, eles sabem. E esses que estão ou não entraram ainda na escalação final no ano passado, sabem que tem que correr por fora e mostrar melhores resultados para poder estar no grupo. Isso é bem claro. Eles não ficam um pouco desmotivados por o treinamento em si? Não, atualmente, ao contrário, isso tem gerado um efeito positivo no trabalho e na competição saudável entre eles. E nós acreditamos que deva ser dessa forma. Tem que haver essa concorrência, porque isso também faz elevar o nível do trabalho, e é assim que tem sido nos últimos anos. Eu acho que com isso também a gente pôde dar um passo à frente e conquistar a vaga olímpica para a equipe, que era o que a gente almejava ano passado. Sabe que os grandes atletas, né? Nós já falamos aqui, já formamos todos os clubes aqui, grandes atletas que vão embora para o centro do país. O União mesmo aqui contratou uma vez o Diego Hipólito e a irmã dele, a Dani, vieram para cá treinar uma manhã, não vieram ao treino, foram ver, o Flamengo tinha roubado eles daqui, literalmente, o Flamengo do Rio roubou o Diego Hipólito e a Dani daqui, foram no apartamento onde eles moravam, que o União pagava, chegaram lá, só estavam os móveis, não tinha ninguém, lembra disso? Não tinha, bom, então os nossos atletas são procurados pelo Pinheiros de São Paulo, pelo Minas Tênis Clube, enfim. E os treinadores, que nem tu, que acabam na seleção brasileira principal, também são procurados pelos outros clubes ou não? Não, às vezes as pessoas vêm conversar, mas para mim é bem clara a minha posição. Eu sou assim, muito grato e muito fiel ao Grêmio Náutico União, que sempre me apoiou desde as categorias de base, todos esses anos de vida. Então, eu estou muito contente com o trabalho que eu faço aqui e não tenho interesse no momento nem de ir para lugar nenhum, e sim concluir a minha fase de trabalho aqui no União, que eu pretendo concluir em 2020. Você sabe que na semana passada nós estávamos na Sojipa. O Arataca, técnico de atletismo, 34 anos de Sojipa, mas como é que consegue ficar? E ele já formou lá, só o Jorge Teixeira foi em 2 Olimpíadas. Foi em 88, em Seul, e 92, eu acho, em Barcelona. Esse mesmo. Mas é isso, eu acho que eu conheço muito, ele é bastante, nós somos próximos, amigos, discutimos as questões profissionais, apesar de sermos de esportes diferentes. Mas é isso, eu acho que quando a gente tem seriedade, compromisso, a tendência é a gente ficar onde a gente acredita, onde a gente tem apoio e onde a gente se sente bem também, que no meu caso União, no caso dele a Sojipa, são os nossos clubes. Mas vamos falar bem aqui, a verdade aqui, não é bairrismo não, nem União e nem Sojipa fico devendo nada para esses clubes do centro do país. Aliás, é melhor até, eu acho, a estrutura que temos aqui, né? Ou pelo menos idêntica a desses grandes clubes do centro do país. Eu acho que nós temos sim condições de brigar de igual para igual com qualquer clube do país. É claro que internamente eu estou sempre cobrando de todas as instâncias do clube, sempre por melhores condições, modernizar equipamentos, técnicas, equipes que nos apoiam, mas isso faz parte do nosso trabalho. Eu acho que o treinador também tem que ter uma preocupação com o crescimento e com o desenvolvimento do todo da modalidade. Então, o União segue nos apoiando, segue acreditando. Eu acho que isso é o fundamental para que a gente possa produzir resultados. Os atletas da seleção agora estão nos seus clubes ou estão lá no centro de treinamento? Estão todos no centro de treinamento. Que é onde? No Rio de Janeiro, no HSBC Arena, que eles chamam Areninha. Lá na Barra?
Lá na Barra, onde vai ser o ginásio de aquecimento dos Jogos Olímpicos, é onde é o centro de treinamento. Até o dia 15 de março a gente fica lá e depois a gente deve estar se transferindo para São Paulo para fazer a fase final de preparação antes dos Jogos Olímpicos. E tu tá fazendo essa ponte aérea, hein? Direto, o tempo inteiro. Principalmente fim de semana, não? Não, assim, é seguido, eu passo uma semana lá e volto, porque eu tenho meu trabalho aqui também, mas é o tempo inteiro, vai e volta. E como é que é o papo, né, fora do treinamento em si? Pegar o Arthur Zanetti, por exemplo, que é a nossa estrela. Aí tu tem que chamar para uma conversa, ele, olha, senta aqui, olha, tira um pouco o pé, olha, o estresse vai te atrapalhar, olha, tá pegando muito, quem sabe hoje dá uma... Eu não sei como é que funciona isso. Não, isso assim, eu sempre respeito toda a hierarquia do meu grupo de trabalho. Quando é algum assunto individual de algum atleta, eu vou através do treinador daquele atleta. Caso a gente não consiga resolver, aí eu entro em cena, eu chamo eles individualmente, converso, mas assim, nós temos uma relação muito positiva com todos da seleção. Claro que cada um tem a sua personalidade, uns eu tenho que chamar mais vezes, mas assim, a gente tem uma relação muito aberta, muito franca para as coisas boas e para as coisas ruins, e quando isso é necessário, eu tenho uma abertura muito boa com os atletas e posso conversar sobre tudo e sou bem aceito por eles também, assim como eu os ouço também. Em muitos momentos eu os chamo para saber o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando, e para poder dar um feedback também para os treinadores, que às vezes eles têm coisas a dizer que eles não estão à vontade para dizer para os seus treinadores, eles vêm até mim, conversam, eu faço uma análise e a gente consegue chegar a um consenso do que é melhor. Guardando as devidas proporções, porque nunca dá para comparar, vamos dizer assim, o Arthur Zanetti é o Neymar lá no futebol, é um ídolo também, está no topo. Como é que é tratar com o ídolo no dia a dia, nos bastidores? O Arthur, assim, eu posso dizer que ele é uma exceção nesse aspecto, porque o sucesso e os títulos que ele teve, ele não mudou a personalidade dele. Ele é um cara muito tranquilo, que a gente pode sentar, não só eu, como qualquer um dos profissionais que trabalham, ele recebe sempre extremamente bem e ele aceita as críticas muito bem. Então, ele é uma exceção. Às vezes, os ginastas ou os atletas que têm um título muito expressivo, às vezes usam isso para desculpas e coisas, mas no caso do Arthur isso não acontece. Mas em todos os esportes é isso, né? Não, em todos os esportes, claro, e na ginástica também não é diferente. Muitas vezes nós tivemos problemas com um sucesso muito rápido, mas no caso do Arthur ele não se modificou, ele teve um resultado super importante em Londres e desde lá ele vem seguindo trabalhando com a mesma vontade, com a mesma dedicação, não mudou, ele abre mão de muitas coisas na vida para continuar trabalhando. Eu vi agora que ele se formou em quê? Educação física. Educação física. Levou quanto tempo? Porque deve ter demorado um pouco, porque ele viagens, concentrações e competições. Com certeza, mais do que o normal. Eu não sei exato quanto tempo ele levou, mas assim como ele se dedicou bem, ele também se dedicou a terminar os estudos, o que nós consideramos também uma coisa importante, e ele conseguiu concluir de uma forma brilhante também essa fase da vida dele, inclusive antes de encerrar a carreira, que às vezes é muito difícil conciliar o treinamento, que é muito árduo, principalmente para ele, que é um campeão olímpico, manter isso e conseguir ainda estudar e fazer atividades extra treinamento. Acho que... Qual é a idade dele? O Arthur está com 25. É isso. Pô, tá no recém, tá? Não. Ele cresceu muito rápido, que mais 2 Olimpíadas ainda não? Fora essa? Olha, fora essa, tranquilamente mais 2020. Depois eu já não sei, porque aí a gente tem que ir avaliando o dia a dia. E a especialidade dele, que é argolas, que depende muito da questão física, ela é difícil de se manter. Mas... Tem problema anímico também, né? Às vezes as pessoas cansam, bom, né? Já dei a minha contribuição, já não suporto mais treinar, pô, viajar, renúncia, o cara tem que renunciar a tudo, né?
Não, com certeza, abre mão de muita coisa na vida e ele já abriu por muito tempo, está abrindo novamente para chegar no Rio bem, mas eu entendo que ele tem total condições de ainda fazer mais, no mínimo, uma Olimpíada, caso ele esteja disposto a continuar isso. Então, a condição física e técnica ele tem para isso por enquanto. Então, mas ainda é cedo para a gente projetar tanto tempo para frente. Acho que a gente tem agora é que focar 2016 realmente, porque ele está ali, está na reta final agora. Tá certo, esse é o papo com o Leonardo Finco. Olha aqui, a gente fica tão orgulhoso, cara, quando um atleta nosso gaúcho aqui voa e começa a ganhar, mas é um orgulho, e eu sinto muito orgulho de ver o Léo, coordenador da seleção brasileira, né, de ginástica masculina, um cara que começou aqui humilde, pequeno, né, cuidando de escolinha, foi indo, e hoje chega nessa posição que está. Pena que a grande mídia não reconheça isso, só vai reconhecer se o Arthur Zanetti ganhar medalha no Rio agora. Aí diz, mas quem é o coordenador? Vamos ligar para o coordenador, quem é? Não, mas ele está ali no Grêmio Náutico União, é só ligar para a Ana, que é da assessoria de imprensa, aqui que vai dizer. Né? Sabe que é isso que eu como jornalista falo isso aí, porque é o futebol o dia todo, velho. E eu não falo mal do futebol porque eu vivi do futebol anos e anos e anos. O que eu sou hoje, devo ao futebol. Agora, os outros esportes merecem também um espaço muito legal. Principalmente esse ano que é o ano de Jogos Olímpicos. Não, com certeza, e assim, agradeço os teus elogios, mas todo o meu trabalho eu divido com o meu grupo de trabalho, eu não fiz nada sozinho, divido muito e sou muito orgulhoso do Grêmio Náutico União, que me apoiou e acreditou todo esse tempo em mim. Então eu acho que na posição que eu cheguei, eu acredito muito a isso, a tudo que eu fiz pelo grupo de pessoas que eu consegui me cercar e conseguiram me ajudar a eu chegar até aqui por enquanto. Então, não é nada individual só meu, e sim de uma coletividade de excelentes profissionais que eu convivo no meu dia a dia. Grande Léo, sucesso, cara. Obrigado. Vamos torcer muito por ti aí, muito contente mesmo poder bater esse papo contigo e saber do voo que tu desce aí, que é um exemplo para todos nós, tá certo? Roda a vinheta, entra o intervalo e nós voltamos. Continuamos aqui no Grêmio Náutico União.
muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Tá certo, então, voltamos direto da sede Moinhos do Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte agora em maio. Pô, maio já tá aqui, depois já tá o Natal. É muito rápido isso. Passou o carnaval, vai embora, meu. Nós estamos aqui falando de judô agora. Na minha direita, o Ayrton Antunes, a Bruna Campos, os dois de 17 anos. Tu é abaixo de 66 quilos? Menos 66. Menos 66. Sub 66? Sub 66. E tu sub 70, abaixo de 70? Vamos lá então, pessoal. Cara, como é que é esse negócio aí? Tá todo mundo aqui enlouquecido e nos outros clubes pensando no projeto olímpico Rio 2016. E vocês estão numa caminhada para quem sabe, né, no próximo, futuramente chegar. Como é que é esse treinamento vendo, né, as pessoas que já estão prontas, desesperadas para chegar no Rio e vocês fazendo a base? Funciona assim, nós atletas de base, geralmente nesses projetos olímpicos a gente é chamado para sparring, assim, sparring para ajudar os atletas que vão participar das Olimpíadas. Esse é o começo, né? A Bruna já foi convocada, eu ainda não fui convocado, mas existem treinamentos que esses atletas que vão participar do Rio 2016 são completamente focados e nós somos chamados para ajudar eles. É assim que funciona os treinamentos do ciclo das Olimpíadas. Nós estávamos falando aqui e tu iniciaste num projeto social lá no Centro Vida, lá na Baltazar. Exatamente. Né? Que é uma pena que hoje o Centro Vida está destruído, ninguém cuida, aquilo lá era uma área fantástica, é do governo do estado, lá tinha todo tipo de oficina, tipo de curso, de esporte, eu conheço muito aquilo lá. Bom, mas pelo menos saiu um craque de lá, né? Bom, aí teve um olheiro lá que foi lá, te viu e conhecia os técnicos aqui. Isso, foi mais o meu professor mesmo, ele tinha uma ligação com os professores daqui do Grêmio Náutico União, que na época era o professor Moraes, e ele mandava já atletas que tinham potencial de lá para cá, para o Grêmio Náutico União. E em um ano, assim, ele viu que eu tinha um potencial e ele me perguntou se eu realmente queria levar a sério. Na época eu confesso que eu não sabia, mas hoje eu sei que eu quero levar a sério e eu vim pra cá e tá dando tudo certo por enquanto. O professor Moraes, ele estava aqui ou ele estava lá no Centro Vida? Não, o professor Moraes era coordenador daqui, né? Era coordenador daqui, de lá era o professor Guto, daí ele era o professor do judô e de algumas outras modalidades de lá e ele que me recomendou vir pra cá. Bom, a Bruna, nós estávamos falando aqui, já vamos voltar contigo aí, tu era da ginástica, né? E aí a ginástica é esse negócio assim, né, que
tem que ser pequenininha, tem que ser baixinha, tem que ser miudinha, coisa e tal. Mas eles não sabiam que tu comia muito cimento. Brincadeira. E aí tu desenvolveu e acabaste no judô, que é muito legal também, né? Sim. Então, como eu desenvolvi muito fácil durante a ginástica, eu era mais nova e a mais pesada. Me acabaram me passando para o judô, assim, mas o tempo que eu estou no judô, eu evolui muito rápido, em pouco tempo, e tá dando tudo certo, graças a Deus. Eu tava vendo aqui que tu já fosse campeã? Brasileira sub-23, até 22 anos. Brasileira? Foi aonde o campeonato? Foi na Bahia, Lauro de Freitas. Agora tu vê, né? Eles recebem essas oportunidades, né? E aí o clube investe. Um clube como o União, já falei aqui no Pinheiros, falei na Sojipo, falei no Minas Tênis Clube, e nós não perdemos em nada aqui, pessoal, para as estruturas desses grandes clubes, né? E aí tu fica tendo a orientação do treinador, mas tu consegue ver essas lutas todas, principalmente para tentar observar as tuas adversárias? Sim, eu olho bastante vídeos das minhas adversárias, mas as adversárias do brasileiro eu não tinha olhado ainda, porque eu já conhecia algumas, outras não. Mas eu não costumo olhar muito assim, as do brasileiro, só as quando é competição internacional, daí eu costumo olhar bastante. E aí tu chega lá, brasileiro, sorteia? É um sorteio ou tu já sai daqui sabendo o que é que tu vai enfrentar? É um sorteio, sim. Bom, aí como tu não conhece, tem que fazer um estudo na hora, né? Não, quando é competição internacional, a gente acaba tendo vídeo de todas as meninas que estão inscritas. Mas aqui dentro vai na sorte mesmo. Na sorte. E tu, vai na sorte também ou tu estuda os adversários? Eu esse ano competi, ano passado, né, no caso 2015, competi só uma competição internacional. Aonde? Em Berlim, na Alemanha. Lá a gente não teve a oportunidade de estudar os nossos adversários. Ela, eu acredito que teve, porque ela foi para o campeonato mundial. Mas em competições nacionais, no brasileiro esse ano, no caso, eu já conhecia os meus adversários. Não sabia muito sobre eles, mas um pouquinho que a gente já sabe já é o suficiente para estudar e criar uma tática para lutar contra ele. Pelo que eu vi, também fosse campeão brasileiro já? Também fui campeão brasileiro 2015, sub-18. Aí tu tava falando assim, pô, fui a Berlim, assim, tu fala que fosse a Berlim como se tivesse saído do Centro Vida para vir aqui no Grêmio Náutico União. O que passou assim, 12 horas de voo, e tu ali pensando, poxa, eu era um garotinho lá na Baltazar de Oliveira Garcia, agora tô aqui no outro lado do mundo. Pois é, na verdade, na hora nem cai a ficha, né? A gente vai perceber quando a gente volta com as lembranças, fotos, todas as recordações que a gente tem, e depois a gente para pensar em toda a nossa trajetória, né? Infelizmente eu não consegui uma medalha, que seria melhor ainda, mas realmente se eu não tivesse vindo para esse clube aqui, se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez eu nunca fosse conhecer a Alemanha ou qualquer outro lugar do mundo. E os estudos, vocês conseguem conciliar ou não? É bem difícil, vou ser bem sincero. Eu sei, por exemplo, tu fosse para Berlim, aí tu levou o caderno, tu levou o livro, tu levou o lápis, a caneta, mas nem tirou da mala. Nem levei, na verdade. Mas a gente tenta conciliar, porque a gente sabe que nesse país aqui tem que estudar para ser alguém. E a gente tenta conciliar, às vezes não dá, tira umas notas ruins, alguns rodam. Mas vai ter que chegar na professora e no professor, olha, eu vou a Berlim. Olha, o teu mundial foi onde? Foi na Bósnia e Herzegovina. Eu vou na Bósnia, aí a professora de geografia precisava fazer onde é a Bósnia, né? Berlim já sabe, né? E aí, tu consegue conciliar o estudo, não? No ano de 2015 foi bem difícil, muito difícil, mas as professoras deram bastante oportunidade e eu ainda estou fazendo as provas do ano passado, mas... Como é que é? Tu tá que nem os nossos amigos que a gente tem, e nós quando estávamos na faculdade também. Qual é o semestre que tu tá na faculdade? Tô no 7º semestre. Aí me parece assim, mas com cadeiras do 3º ainda. Tu tá fazendo as provas em função das tuas viagens? Sim, em função das minhas viagens. Como foi muita viagem, eles abriram um tempo, assim, até fevereiro, para acabar todas as provas,
pra março já começar no próximo ano, né? Tipo, eu vou pro terceiro. Aí eles deram uma outra oportunidade pra gente. Tua escola, galera? É o São Francisco, Santa Família. Alô, Escola São Francisco, parabéns. É isso aí, tem que compreender. E a tua escola? É o Colégio Piratini. Eu também estou fazendo provas ainda do ano passado. Mas não está estudando? Não. Só no chute? Vou começar a estudar antes das provas, tem um mês ainda. Tem que estudar, estudem, que tudo é essa palavra. Tem que ter um curso superior, tem que ir para o mercado de trabalho depois. Essa moleza um dia vai acabar, de viajar por conta do clube, hotel bom, tudo bom, facilidade, ídolo, essas coisas todas, isso aí passa, tá? Inclusive para os jogadores de futebol, os que ganham milhões. Deixo de jogar, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou... Não estudaram, não tiveram a oportunidade, vai estudar, meu. Vou estudar, com certeza. Mas sou capaz de jogar que primeiro tu vai pro carnaval. Esse ano sem carnaval, tem que treinar muito para correr atrás dos adversários. Esse ano sim. Esse é folgado. Ayrton, um abraço. Obrigado. Bruna, um abraço e não deixa ele folgar muito, porque ele é muito folgado, sabia? Muito folgado. Vai bater nele. Tá certo, tá. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte, nosso encontro de todos os fins de semana. Foi mais um programa itinerante, hoje visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União, que está se preparando com seu projeto olímpico, né, visando os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e também cuidando da base, já preparando uma nova safra, né, para os próximos jogos, para as próximas competições mundiais, sul-americanas, enfim, tá certo? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo fim de semana.